Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro semanal com o Inteiro Teor. Eu sou Adriana Dutra e vou acompanhar você nesta edição de retrospectiva para mostrar algumas questões envolvendo pessoas com deficiência que chegam com frequência à Justiça Federal e que foram mostradas aqui no programa em 2024. Confira! TRF da Primeira Região garante redução da jornada de trabalho a uma mãe para se dedicar ao filho com autismo. TRF1 entende que em concurso a compatibilidade entre o cargo e a deficiência do candidato PCD deve ser feita no estágio probatório. Começa agora. Vem comigo. Você já deve ter ouvido falar no transtorno do espectro autista, ou TEA. Simplificando, podemos dizer que é um distúrbio que altera as funções do desenvolvimento neurológico e interfere na capacidade de comunicação, de interação social e de comportamento do indivíduo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, existem cerca de 2 milhões de pessoas com autismo no Brasil. E qual o papel de pais e responsáveis nesse contexto? E como a justiça pode ajudar? Confira com Fátima Uchoa. Maiara Ferreira de Abreu hoje tem 21 anos. Seu principal entretenimento é ouvir música, especialmente dos anos 90. O diagnóstico de autismo veio aos 2 anos de idade, quando a mãe, Lucinete Ferreira de Andrade, percebeu sinais de comportamento diferentes na filha. Percebia que tinha algo que não se encaixava no desenvolvimento da Maiara, mas também a gente tinha muita dificuldade, porque os pediatras, eles na maioria das vezes estão muito fora desse contexto também do diagnóstico. E eu cheguei numa pesquisa da UNB sobre atenção compartilhada no autismo, e essa pesquisa, o objetivo era a gente implementar a terapia domiciliar, que inclusive ela é muito usada em países como os Estados Unidos, é eficiente na questão do desenvolvimento. Tive que investir muito na Maiara, foram 10 anos nessa terapia domiciliar, para ela desenvolver todas as habilidades, linguagem, comportamento. Então, eu tive que fazer, foram 10 anos de curso ABA, teórico e prático dentro da minha casa. A sigla ABA, mencionada pela Lucinete, é a análise do comportamento aplicada, um método terapêutico voltado a analisar e modificar comportamentos, promovendo aprendizagem e autonomia de forma personalizada para atender às necessidades individuais da criança. Para continuar a ter bons resultados nesse tratamento, Maiara precisa de muito apoio da família. E segundo Lucinete, os desafios constantes enfrentados foram a gota d'água para que ela e o pai de Maiara se separassem. E embora ambos continuem a dividir os cuidados com a filha, foi Lucinete, como mãe atípica, que teve de renunciar a sonhos profissionais, chegando a abandonar o curso superior de pedagogia e o trabalho administrativo em escola particular de Brasília. O sacrifício tinha um propósito bem maior. Ela se tornou conselheira tutelar e fundou em 2010, juntamente com um grupo de pais de filhos autistas, a Abraci, Associação Brasileira de Autismo, Comportamento e Intervenção, que promove atendimento multidisciplinar. Eu percebi que a análise do comportamento aplicada é uma terapia inacessível socialmente para as famílias carentes. E já enquanto conselheira tutelar, já projetando enquanto conselheira tutelar, eu já busquei fundar a Abraci no sentido da gente oferecer essa terapia e outras terapias que são mais específicas para o autismo de uma forma mais acessível para essas famílias que não têm na rede pública. Então, essa é praticamente a história. Eu sou muito grata por ter chegado nessa pesquisa. Hoje, todas as habilidades da Maiara, tudo que a Maiara corresponde com os ambientes, foi graças a um atendimento muito especializado que ela teve na primeira infância. Lucinete, como mencionei, é uma mãe atípica, que é a definição para a mulher que tem filho com deficiência ou com doença rara.
Nós sabemos que a maternidade atípica, ela é uma maternidade carregada de Nesse momento da entrevista, quando a emoção falou mais alto, tivemos uma boa surpresa. A Maiara, extremamente sensível e amorosa, só queria ficar perto da mãe, como se pedisse para ela não chorar. E para a gente continuar a conversa, eu e minha equipe tivemos que nos adaptar à situação. Bom, mas isso não foi nenhum problema. Maiara continuou a ouvir músicas tranquilamente enquanto o bate-papo seguiu. Ser mãe já é desafiador e para uma mãe atípica, muito mais. Pra sempre. Maiara está no nível 3 do autismo pelo DSM-5-TR, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. O TEA é classificado em 3 níveis, como explica esta neuropsicóloga. Nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. O nível de suporte 3 é aquele que precisa ter o tempo todo com você um cuidador. Ele não troca de roupa, ele não fala, ele precisa de um suporte o tempo todo. E o emocional dele é bastante desregulado, né? Qualquer coisinha desregula esse emocional. O nível 2, ele consegue uma adaptação social. Não é fácil, porque ele tem crise de ansiedade, ele pode ter crise de pânico, mas ele já consegue frequentar a escola junto com todo mundo, né? Ele tenta um contato social mesmo que pequeno, mas ele continua com hiperfoco, ele tem uma seletividade alimentar, ele precisa de suporte em situações de extremo estresse, ele não gosta de festas, barulho, o sensorial dele é bem delicado, né? Ele tem um nível elevado de sensibilidade sensorial, usa roupas, mesmo tipo de tecido, por exemplo. E o nível de suporte 1, teoricamente a gente fala que é o mais fácil, só que eu considero o mais difícil, porque é aquele onde eu me adapto à sociedade e sofro calada, onde eu estou aqui sentada, trabalhando, conversando, me esforçando para olhar no olho da pessoa, sorrindo quando é cobrado que eu sorria, mas quando eu chego em casa, eu chego com uma exaustão mental tão grande de tudo que eu fiz, que eu não consigo fazer mais nada. E com isso eu posso chegar a ter crise de ansiedade forte, crise de pânico, né? Pelo meu esforço em estar adaptada. Assim como no caso da Maiara, que enfrenta tantas dificuldades no desenvolvimento em busca da melhor adaptação social e da independência em todos os sentidos, a necessidade de apoio é permanente, inclusive da família. Foi nesse contexto que uma servidora pública no Distrito Federal garantiu o direito à redução da jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais, sem necessidade de compensação nem desconto na remuneração para cuidar do filho autista. No TRF1, a União sustentou que essa redução seria impossível, porque a mulher ocupa função gratificada em regime de integral dedicação ao serviço. Contudo, a primeira turma não acatou a apelação e manteve a sentença que garantiu o direito a essa servidora. O relator desembargador federal Marcelo Albernaz verificou em laudo da junta médica oficial do órgão a que a servidora pertence que o filho dela necessita de tratamento permanente. O magistrado entendeu que o fato de a servidora ocupar função comissionada não impede a redução de carga horária por se tratar de um caso de materialização da proteção à família e à pessoa com deficiência e do princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, como previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O advogado Mário Augusto Silva Araújo, especialista em direito constitucional, esclarece que a decisão do TRF1 é um precedente que fortalece a luta de todas as pessoas com deficiência. Eu considero uma decisão muito importante. Eu considero uma decisão, inclusive em termos de justiça social, inclusive em termos de igualdade material, de proporcionar a situações específicas, respostas específicas. Conforme comenta aí Rui Barbosa, o direito não socorre aos que dormem. Nessas decisões sobre deficiência, especificamente sobre o autismo, a gente pode parafrasear o direito não socorre aos que dormem para o direito não dorme para os que precisam de socorro.
Então, o socorro que eu falo aqui não é um socorro de urgência, não é um socorro de emergência numa rede de saúde. O socorro é o próprio socorro, o amparo à pessoa com deficiência e à própria estrutura familiar, baseado na dignidade da pessoa humana. E a gente percebe na prática essa afirmação do advogado. Decisões como essa da Justiça Federal da Primeira Região promovem e consolidam direitos de pessoas como a Maiara, que precisa de tratamento permanente e de todo o apoio da mãe para obter mais qualidade de vida e independência. A Lei Brasileira de Inclusão tem como objetivo assegurar que pessoas com deficiência possam exercer seus direitos e liberdades fundamentais com tranquilidade. E isso deve valer para o momento de prestar um concurso público. Especialistas apontam que a falta de uma legislação mais completa sobre o tema leva muitos candidatos a buscarem seus direitos na justiça. Confira com Fátima Uchoa. A última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua 2022, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, indicou que 18.600.000 brasileiros com 2 ou mais anos de idade tinham algum tipo de deficiência. Dos mais de 99 milhões de pessoas com ocupação naquele ano, quase 5% declararam ter alguma deficiência. Na esfera do Serviço Público Federal, dados do Infogov-SIAP, que é o Sistema Integrado de Administração de Pessoas, indicam que os servidores nessa condição cresceram de quase 4 mil em dezembro de 2014 para quase 7 mil em junho de 2023, uma variação de 70%. E é no artigo 37, inciso 8º da nossa Lei Maior, que temos as primeiras linhas para amparar essa parcela da população, como ressalta este advogado especialista em concurso público. É importante observar que essa ação afirmativa ela surge na Constituição Federal. É claro que a Constituição ela não define um limite mínimo e máximo desse quantitativo de vagas. Aí, por exemplo, nós temos a Lei 8.112 de 1990, que é uma lei que regulamenta os servidores públicos da União, que vai dizer objetivamente que, olha, a reserva de vaga para as pessoas PCDs deve se dar num percentual mínimo de 5% ao máximo de 20% daquelas vagas. Nem sempre a facilidade define a realidade de candidatos a cargos públicos que concorrem dentro das cotas nessa condição. O biólogo Bruno Campos sabe bem do que estamos falando. Ele tem prótese no joelho esquerdo e artrose nos 2 tornozelos. A deficiência física foi resultado de complicações da hemofilia, uma doença genética caracterizada por problemas na coagulação sanguínea. As dificuldades enfrentadas desde os 15 anos de idade incentivaram Bruno a buscar o serviço público. E eu vi no serviço público uma oportunidade de eu ter uma estabilidade devido à minha condição física e fazer o que eu amo, que é trabalhar na minha área, que é a área ambiental. Em 2013, o biólogo foi aprovado em um concurso para técnico administrativo do IBAMA, mas ao ser submetido à perícia da banca organizadora do certame, foi reprovado. A avaliação foi que ele não se enquadraria na condição de PCD. Só com a judicialização do caso e após passar por perito nomeado pelo magistrado que julgou a demanda, obteve o direito de nomeação e posse. Em 2018, desta vez em concurso de nível superior para analista ambiental do mesmo órgão. Acreditem, Bruno enfrentou nova batalha para ser encaixado nas cotas de PCD. Fui para a perícia e novamente eles me eliminaram do concurso, mesmo eu já sendo deficiente na mesma instituição que eu havia acabado de passar como deficiente. Aí eu entrei com recursos, então eu tive que novamente entrar na justiça. Eu entrei 2 vezes pelo mesmo motivo. O caso de Bruno Campos é um dos vários que chegam à Justiça Federal da Primeira Região. Em outro desses julgados, a 11ª turma considerou ilegal a exclusão de um candidato aprovado para a vaga de PCD como técnico bancário da Caixa Econômica Federal. Ele, assim como o Bruno, foi eliminado na avaliação médica admissional sob a alegação de impossibilidade para exercício do cargo. O relator dessa demanda, desembargador federal Rafael Paulo Soares Pinto, afirmou que a jurisprudência do TRF1 considera ilegal excluir candidato aprovado em vaga para PCD
PCD em decorrência de supostas limitações físicas, já que a aferição da compatibilidade entre a deficiência apresentada e o desempenho das atribuições do cargo deve ser feita durante o estágio probatório. Em outra situação analisada pelo TRF1, mais um caso semelhante. Uma candidata foi eliminada de concurso público para o Tribunal de Contas da União pelo fato de não ter a deficiência reconhecida para se enquadrar em vagas de PCD. Um dos advogados atuantes no processo detalhou as condições físicas dessa candidata. As limitações dessa candidata são basicamente limitações mecânicas. São limitações irreversíveis que ela tem no seu ombro direito, sequelas de um acidente automobilístico, limitações de movimento, na casa dos 50% de movimentação dos movimentos chamados finos da mão dela, e essa necessidade de sempre ter o seu antebraço apoiado quando da utilização de mouse ou mesmo para a digitação, o que leva a desempenhar as suas atividades abaixo do padrão considerado normal. Ainda segundo o advogado, não havia empecilhos para essa candidata exercer as atividades inerentes ao cargo de Auditor Federal de Controle Externo do TCU. E esse foi o entendimento da 6ª turma do TRF da 1ª Região, que, acompanhando o voto do relator desembargador federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, manteve a sentença, determinando que a União providenciasse a nomeação e a posse da candidata, obedecida à ordem de classificação. Decisões nesse sentido, elas são extremamente importantes porque elas combatem uma ilegalidade, uma discricionariedade que as bancas e a administração muitas vezes têm, no sentido de não reconhecer determinada situação de saúde como uma deficiência, seja ela física ou de outra natureza, enquanto alguns candidatos ficam em um limbo. Eles não podem competir em igualdade de condições junto à ampla concorrência, muitas vezes porque as situações deles são incapacitantes para determinado cargo, mas também não podem competir como cotistas. E a razão de ser dessa política pública de cotas é justamente a inserção dessas pessoas com limitações frente à média da população serem efetivamente inseridas no mercado de trabalho. Se não fosse a justiça, eu não teria tomado posse, não teria adquirido um direito que era meu, entendeu? O que eu percebo é o seguinte, hoje, em relação às deficiências físicas, existe muito preconceito. As pessoas enxergam o deficiente como aquela pessoa incapacitada. E é diferente você ser incapacitado e você ser limitado. São duas coisas completamente diferentes, mas ambas te enquadram como deficiente, entendeu? Tenho minhas limitações físicas, mas incapaz eu não sou para isso, porque a atividade me dá a possibilidade de exercê-la mesmo com a minha deficiência. Termina agora o Inteiro Teor, mas você pode continuar sabendo das novidades da Justiça Federal pelas redes sociais do TRF1. Inscreva-se no canal do YouTube e siga a gente no Facebook e no Instagram. E na semana que vem eu estou de volta com mais uma edição do Inteiro Teor. Até a próxima. Tchau!